Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O compromisso com Cristo move as pessoas para fora de sua zona de conforto, a fim de crescer, passando de cristão infantil para amadurecido. Devemos aprender o discernimento. Devemos treinar nossa consciência, nosso sentido, nossa mente e nosso corpo para distinguir o bem do mal. Precisamos saber distinguir qual é de fato a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na sua rádio Encontro com Deus, a partir de agora, o programa Crescer na Graça. Direção e apresentação, pastor José Carlos Delfino. É isso aí, meu querido, minha querida. Eu quero, nesta oportunidade, falar sobre perdão, a condição essencial para participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Hoje, nós não estamos apenas para participar de um símbolo. Estaremos nos aproximando de um dos momentos mais sérios da fé cristã, a ceia do Senhor. E a pergunta não é se você vai participar, mas como está o teu coração para participar. Por quê? Porque é possível estar com o pão na mão, com o vinho, e o coração muito longe do exemplo da cruz. É algo muito particular, mas importante para ser meditado, avaliado, porque na cruz é que foi liberado o perdão também. Lucas 23:34. E quando olhamos para a cruz, vemos Jesus Cristo sendo ferido, humilhado, injustiçado. Mas o destaque é o seguinte: o que sai da boca dele não é acusação, é perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Falar nesta situação era dolorido. Era um exercício de força e dor, porque a postura daquele que era pregado sobre o madeiro desfavorecia a pessoa a falar. Sabe, aquele povo que havia acusado e levado ele a ser prendido àquela cruz, morto, eles não pediram perdão. Eles não reconheceram o seu erro. Mesmo assim, Jesus clama perdão por eles. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Logo, isso me ensina você também que perdão não é uma resposta ao outro. É uma decisão minha diante de Deus. Jesus não perdoou porque eles pediram perdão, Jesus perdoou porque ele provinha de amor profundo, de misericórdia e de perdão. E é o que ele nos ensina. Eu devo perdoar não porque o outro pede, eu devo perdoar não porque o outro reconhece, eu devo perdoar porque eu sou discípulo de Jesus Cristo.
E é por isso que o apóstolo Paulo faz uma advertência sobre a ceia, que está lá em primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 11. E no verso 28, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. O peso espiritual. O peso espiritual da coisa, examinar-se a si mesmo. O apóstolo Paulo nos dá essa orientação bem clara. A ceia não é um momento automático, não é uma festinha. A ceia do Senhor é um momento de autoexame, de alta conscientização, de reconhecimento. Não é sobre estar perfeito, é sobre ser sincero. E a questão, meu querido, minha querida, é: se existe falta de perdão no coração, não estou alinhado com o exemplo da cruz, ao qual vamos celebrar por meio do pão e do vinho. Se existe falta de perdão no teu coração, no meu coração, infelizmente não estamos alinhados com o ensinamento de Jesus e principalmente com os símbolos da ceia, porque ele doou-se, ele deu seu corpo, seu sangue, sua vida, por misericórdia, para perdoar. Muito tempo antes de você pedir misericórdia. E Paulo, ele também chama muita atenção sobre esse tópico. Efésios 4:32. Perdoem uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo. Olha só, meu querido. Perdoem uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo. Nós não vamos perdoar porque alguém merece. Eu vou perdoar porque fomos perdoados. Eu fui perdoado, por isso eu vou perdoar. Assim como Jesus ensinou, até na oração: perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Meu amado, minha amada, é difícil perdoar, sim, é difícil, porque sempre se achamos vítimas. E é mais fácil eu fugir e odiar, rejeitar. A culpa sempre é do outro. Assim como o outro te fere, você também fere o outro, ou outros. E nem sempre percebe e dificilmente pede perdão, e o dever dele é perdoar também, assim como o teu. Se Deus, meu amado, minha amada, estivesse esperando merecimento, ou seja, reconhecimento do homem, nenhum de nós estaríamos apto para participar da ceia, ou apto para reconhecer Cristo como nosso Salvador. Ele agiu muito tempo antes de nós pensarmos em perdão e misericórdia, em reconhecer erro. Então, nós devemos refletir muito bem sobre isso. Talvez, alguém até pense, você aí do outro lado está pensando: ah, pastor, você não sabe o que fizeram comigo. Talvez, de fato, eu não sei mesmo. Eu não. Mas Deus sabe. E mesmo assim, Ele sabendo, Ele te chamou você para perdoar, meu querido, minha querida. Independente do que fizeram contigo. Com Cristo, colocaram-no sobre uma cruz, pregaram, açoitaram, mataram.
E ele só tinha uma palavra: Pai, perdoa. Quando alguém do seu lado, também crucificado, malfeitor, talvez para as leis romanas, clama a ele: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus diz a ele: sim, eu estou te dizendo agora, você vai estar comigo. Mais uma vez Jesus olha e oferece perdão, misericórdia, resgate. Perdoar, meu querido, perdoar não é concordar com o erro, não. Perdoar não é fingir que não doeu. Perdoar não é voltar para o mesmo lugar. Perdoar é se libertar da prisão que talvez o outro causou. A dor, ressentimento. Perdoar é se auto-libertar. Então, você ainda tem tempo. Antes de chegar o momento de você participar do pão e do vinho, antes de pegar o pão e o cálice, faça uma reflexão. Existe alguém que eu preciso perdoar? Existe alguém que eu precise pedir perdão? Será que eu tenho me perdoado a mim mesmo? Existe alguma mágoa ainda na minha vida que está me alimentando para o lado errado? Existe algo que ainda está ocupando o lugar que deveria ser de Deus no meu coração? Será que meus pensamentos vivem sempre na mesma direção daquilo que alguém me fez de mal e eu não consigo me libertar? Não tenha pressa. Peça a Deus para Ele ir mostrando a você, que o Espírito dele atue na tua vida. Tira o orgulho. Reconheça que somos falhos, que precisas de perdão, assim como também precisas perdoar. Meu amado, minha amada, a decisão é que eu não posso chegar na ceia e sair da ceia carregando peso. Eu tenho que aproveitar esta oportunidade para soltar, para libertar, para perdoar, para passar um apagão em tudo aquilo que é ruim e recomeçar com Cristo novidade de vida. E assim como Jesus Cristo liberou perdão naquela cruz, libere agora. Talvez você tenha que pegar o telefone, falar com alguém, talvez você esteja próximo de alguém que possa falar pessoalmente, talvez você deixe para falar na hora em que estará reunido, não sei, o problema é seu e tem que ser resolvido, o perdão deve proceder de você e você tem que liberar, você tem que pedir perdão, peça, seja humilde, reconheça, mas o outro não interessa o outro. Assim como Cristo liberou perdão na cruz, eu também quero liberar perdão todos os dias da minha vida. E você pode liberar, se não liberou ainda. Se alguma coisa ainda te machuca e te prende. Porque quem não libera perdão continua preso a quem o feriu. Faça isso. E você vai ver verdadeiro sentido para pegar o pão, para participar do cálice,
porque você vai estar alinhado com aquilo que a ceia representa, que a cruz representou. Lembre-se, a cruz não apenas nos salva, ela nos ensina a viver, e viver com Cristo é viver perdoando. Seguir o exemplo do Mestre. Medite nisso. Que Deus te ilumine sempre, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Maravilhoso Deus, Tu és Deus de perdão e misericórdia. Mas o Senhor nos ensinou também a sermos misericordiosos, a perdoarmos para alcançar o perdão. Nós somos conscientes disso, Senhor. Teu Filho nos ensinou que quem não perdoa não será perdoado. Por isso, Senhor, peço sempre a inspiração do Teu poder, força provindo dEle, para que tenhamos condições de perdoar quem nos fere. E tenhamos maior condição ainda de clamar misericórdia a quem ferimos. Humildade. Como Teu Filho ensinou ali após aquela ceia ao instituir o lava-pés. Sermos humildes. Reconhecer nossa necessidade, como disse ele, aquele que está limpo não necessita mais do que lavar os pés. Ou seja, cada dia se aperfeiçoando, limpando, tirando toda mágoa, todo rancor, todo ressentimento, aprendendo a amar ao semelhante, independente do semelhante, Senhor. O amor que provém de Ti, que possamos nós também transmitir ao nosso próximo. Aprendemos a conviver com todos e, como disse Paulo, suportando-vos uns aos outros. É no amor de Cristo. No exemplo do Teu Filho, que derramou o seu sangue e que se doou por nós naquela cruz. E que nós haveremos, Senhor, de representarmos durante a ceia. Que venhamos a estarmos de acordo com aquilo que representamos. Ajuda-nos, ó Pai, para que estejamos limpos como Jesus é limpo de todo o coração. Assim eu te peço, desde já agradecido, por mais um ano, por mais uma etapa, por mais esta conquista. No nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Teu amado Filho. Amém. Rádio Encontro com Deus e o programa Crescer na Graça. Rádio Encontro com Deus tem um prazer de levar a você sempre a palavra do Senhor como ela é. Fique ligado, sintonizado, mas também leve a outros a oportunidade de conhecer e sintonizar-se na Rádio Encontro com Deus, uma rádio da Igreja de Deus. Muito obrigado pela sua companhia. Bem, meu querido, minha querida, eu quero deixar aqui o meu forte abraço para vocês, uma saudação calorosa.
Que a bênção e a misericórdia do Senhor seja com cada um de vocês. Obrigado por todo esse tempo que tem estado comigo aqui pela Web Rádio Encontro com Deus. E desejo uma ceia cheia de alegria, de satisfação, de poder estar vivendo de acordo com o ensinamento da palavra do Senhor. Relembrando o seu sacrifício por cada um de nós, para que tivéssemos esse privilégio de sermos chamados de filhos de Deus. Todos tenham então uma feliz ceia e a paz seja convosco.